Hoje nós vamos falar sobre sistemas de governo. Eu vou explicar para vocês o que é o parlamentarismo e o que é o presidencialismo. Essa explicação da aula de hoje também tem a ver com a atividade que vocês receberão no link novo da escola, tá bom? Então, essa aula vai ajudar vocês também a responderem as perguntas do novo link, certo? Então, vamos falar sobre parlamentarismo e presidencialismo. Esses dois são sistemas de governo, tá? Ó, só para vocês notarem a diferença. Monarquia e república são formas de governo. Parlamentarismo e presidencialismo são sistemas de governo. Olhem o próximo slide. O parlamentarismo, ele pode existir tanto nas monarquias quanto nas repúblicas. Então, existem monarquias parlamentaristas e existem repúblicas parlamentaristas. Então, esse sistema de governo chamado parlamentarismo pode existir nas duas formas, ou nas monarquias ou nas repúblicas. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Vamos pegar o exemplo da Inglaterra para começar. Olhem aí. A Inglaterra, ela tem duas pessoas muito importantes. Nós temos, de um lado, o primeiro-ministro e do outro lado, a rainha. O primeiro-ministro atual da Inglaterra se chama Boris Johnson. Esse cara, que vocês podem ver na imagem, eu coloquei a foto dele para vocês. O Boris Johnson é o cara que governa a Inglaterra. Ele é o chefe do poder executivo. Ele é o governante da Inglaterra. Do outro lado, nós temos a rainha. A rainha é a chefe de Estado. A rainha é a representante da Inglaterra. Ela é o simbolismo da Inglaterra. Então, reparem que lá nós temos uma divisão. De um lado, nós temos o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, que é o cara que governa. E do outro lado, nós temos a Rainha Elizabeth II, que é a chefe de Estado, que é aquela pessoa que representa a nação. Então, nós temos uma divisão lá. De um lado, o chefe de governo, e do outro, a chefe de Estado. Chefe de governo é a pessoa que governa, é o chefe do poder executivo, e do outro lado, chefe de Estado, que é a pessoa que representa a nação. É uma figura simbólica, representativa. Por que que o modelo da Inglaterra se chama monarquia parlamentarista? Eu vou explicar para vocês. Monarquia por quê? De um lado, nós temos a rainha, que segue aquelas regras da monarquia. Ela fica no cargo de rainha enquanto ela estiver viva, e graças a Deus ela está durando bastante. Ela está bem velhinha e continua ali em seu posto de rainha. Então ela fica enquanto estiver viva, e quando ela morrer, vai passar para um descendente dela. É hereditário. Então, de um lado, nós temos a rainha, a chefe de Estado, que representa, que segue aquele padrão da monarquia. E do outro lado, nós temos o governante, que é o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento. Por isso que chama monarquia parlamentarista. Porque tem o rei e tem o governante, que é escolhido pelo parlamento. Tá? Então, por isso que lá chama uma monarquia parlamentarista. Tem a rainha que representa e o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento para governar o país. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem o que é parlamento? Vocês sabem o que significa esse termo? A quem que eu estou me referindo nesse momento? Quem aqui sabe o que é parlamento? Fala aí para mim. Ou escreve no chat ou fala pelo microfone. Quem sei, sabe mas eu não lembro o que significa. O que é o parlamento? Eu não lembro. Você não lembra? Não. Tem alguém aqui que sabe o que é o parlamento? Quando eu falo os parlamentares, o parlamentar, a quem eu estou me referindo? Ninguém? Eu espero que vocês estejam aí. O Augusto colocou, é o poder legislativo. Exatamente, Augusto. Aqui no Brasil, a gente tem os deputados, os senadores. Eles são o parlamento.
A Inglaterra ela também tem os seus parlamentares. E são esses parlamentares do poder legislativo que escolhem quem vai ser o governante. Então, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Eu vou dar um outro exemplo, porque lembra que eu falei para vocês que o parlamentarismo ele pode existir também nas repúblicas. Eu vou dar o exemplo da Alemanha agora. Olhem aí. Eu espero que vocês olhem para o slide, porque fica mais fácil de entender. Na Alemanha temos uma república parlamentarista. Por quê? Olha, de novo aquela divisão, tá? De um lado, nós temos uma mulher chamada Angela Merkel. Ela é a chanceler da Alemanha. É a chefe de governo. É essa mulher, a Angela Merkel, que governa a Alemanha, que põe o governo em prática. E do outro lado, nós temos um presidente, que no caso é o Frank Steinmeier. O Frank Steinmeier, ali, ele é o presidente, é o chefe de Estado, é o que representa a Alemanha. Então, nós temos a Angela Merkel, que governa a Alemanha, que é a chanceler, é como se fosse o primeiro-ministro, tá, da Alemanha. E do outro lado, nós temos o presidente, que é o chefe de Estado, é o representante da Alemanha, a figura simbólica da Alemanha. Só que note que aqui tem uma diferença, que não tem rei, não tem rainha que passa de pai para filho. Tanto o chefe de governo quanto o chefe de Estado são eleitos pelos parlamentares, no caso da Alemanha, certo? Então, os dois são eleitos. É eleita a pessoa que vai governar e é eleita a pessoa que vai representar o Estado. Quem que escolhe os dois na Alemanha? Os parlamentares, que são tipo esses deputados lá da Alemanha, que escolhem quem vão ser essas duas figuras, certo? Então, esse é o parlamentarismo. Já já vocês vão entender melhor, porque agora eu vou entrar no estudo do presidencialismo, que é o caso do Brasil, que vai ficar mais claro para vocês, porque o presidencialismo é o nosso sistema, então vai ser bem mais fácil de entender, certo? Então, o que eu expliquei até agora? Deixa eu retomar os slides. Eu expliquei que o parlamentarismo existe nas monarquias e nas repúblicas, e dei dois exemplos. O caso da Inglaterra, onde nós temos o governante que é escolhido pelo parlamento e do outro lado a rainha que vai passando ali de pai para filho, fica no poder enquanto estiver vivo. Então a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. E o caso da Alemanha, que é uma república parlamentarista, onde nós temos a divisão, mas ambos são eleitos pelo parlamento, ou seja, o parlamento, o governante e também o representante, a figura simbólica da Alemanha. Vamos lá, presidencialismo. Agora a gente vai entrar no caso do Brasil, tá bom? Presidencialismo, ele só existe nas repúblicas. Olhem aí para o slide. Ele só existe nas repúblicas, ou seja, não existem monarquias presidencialistas. Só existem repúblicas presidencialistas, tá bom? Então, presidencialismo, diferente do parlamentarismo, ele é típico das repúblicas. Olhem para o próximo slide. O Brasil é uma república presidencialista, assim como os Estados Unidos da América. Por isso que eu coloquei a bandeirinha dos dois países juntos aí. Por quê? Porque os dois países são uma república presidencialista. Alguém aqui já sabia que o Brasil chamava Estados Unidos do Brasil? Alguém sabia que o nosso nome já foi Estados Unidos? Sim ou não? Eu acho que sim. O Brasil, ele tinha esse nome, ele chamava Estados Unidos do Brasil. O Brasil, quando ele se tornou uma república, ele copiou o seu modelo dos Estados Unidos. Então, o Brasil, até a Constituição do Brasil foi copiada dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos inventaram o presidencialismo e o Brasil copiou. O Brasil ama fazer cópias de outros lugares. O Brasil, então, copiou o sistema de governo dos Estados Unidos. Então, o Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, também é uma república presidencialista, certo? Próximo slide. O presidencialismo. Em linhas gerais, o representante máximo do governo é o presidente da República. O presidente é o chefe do poder executivo. Então, no presidencialismo, nós temos
o presidente da República como representante máximo do governo. Ele é o cara nesse regime. Aqui no Brasil, atualmente, nós temos o Bolsonaro como presidente da República, tá? Então, ele é a figura mais importante do poder executivo. Falando nisso, gente, aqui eu vou abrir um parêntese, tá? Eu vou lançar uma pergunta para vocês. Eu quero ver quem vai saber responder. Nós falamos aqui de poder executivo. Nós temos 3 poderes aqui no Brasil: poder executivo, legislativo e judiciário. Eu vou mostrar uma imagem e eu quero que vocês me respondam. Olhem aí para o slide. Nessa imagem, nós temos 3 edifícios, 3 prédios. Os 3 ficam lá em Brasília. Vocês sabem quais são esses 3 edifícios? Quais poderes eles representam? Alguém saberia me dar essa resposta? Quais são esses 3 edifícios e quais poderes eles representam? O primeiro edifício, o primeiro prédio, ele representa qual poder? Legislativo, executivo ou judiciário? O primeiro prédio. Executivo. Muito bem. Então, como a Camille respondeu e o Augusto respondeu no chat, o primeiro prédio é o Palácio do Planalto, é onde fica o presidente da República. Tá? É ali onde fica o Bolsonaro, é ali onde ficava o Temer, é ali onde ficava a Dilma, ali onde ficava o Lula, ali onde ficava o Fernando Henrique. Ali é o lugar do presidente da República, certo? O Palácio do Planalto. E o segundo prédio, alguém sabe que prédio é esse? Qual poder ele representa? Ele é Congresso, não é? Isso. Então, o segundo prédio é o Congresso Nacional, onde ficam... Legislativo. Isso. Quem que fica no Congresso? Quem são os cargos que ocupam esse prédio do Congresso? São os deputados e os senadores, tá bom? Eles que ficam aqui. E o terceiro prédio, ele representa qual poder? Judiciário. Isso. O Judiciário, o STF, Supremo Tribunal Federal. Representa a justiça do Brasil, tá bom? Agora vamos para o próximo slide, que aqui vai estar explicadinho para vocês. Então, ó, primeiro prédio é o Palácio do Planalto, gabinete do presidente, onde fica o presidente, poder executivo. O poder executivo é o poder que governa, que administra a nação, tá bom? O segundo prédio é o Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Poder legislativo é o que faz, por exemplo, as leis da nação. E o terceiro prédio é o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, onde ficam os ministros do STF, que faz os julgamentos, que guarda a Constituição e por aí vai. É o sistema da justiça. Agora vamos voltar ao que nos interessa. Então, por que eu mostrei para vocês esses 3 poderes? Para que vocês entendam bem. Quando eu falar legislativo, eu estou falando daqueles que fazem as leis, dos deputados, dos senadores. Quando eu falar poder executivo, eu estou falando do presidente, do cara que governa, que administra a nação, tá? O judiciário, hoje a gente não vai falar nada sobre ele, só daqui a algumas aulas. Vamos lá, características do presidencialismo. Então, eu falei para vocês que o sistema de governo no Brasil é o presidencialismo, ou seja, aqui a figura principal é o presidente da República. Vamos entender, então, as características do presidencialismo. Primeira, como vocês podem ver no slide, o presidente da República, ele tem dupla função. Dupla função. O presidente da República, ele representa o Estado ao mesmo tempo em que exerce a chefia do poder executivo. Ou seja, o presidente do Brasil, ele tem 2 funções. Ele é o representante da nação e ele é também o governante da nação. Ó, eu vou voltar lá atrás no slide do parlamentarismo. Olha a diferença. No parlamentarismo, estão vendo que tem a divisão? Tem o chefe de governo de um lado, chefe de Estado do outro. Olhem lá na Inglaterra. Na Inglaterra tinha o primeiro-ministro e a rainha. No Brasil não tem essa divisão. Não tem 2 pessoas. Não tem um chefe de Estado e um chefe de governo. No sistema presidencialista aqui no Brasil, o presidente ele é 2 em 1. Como vocês veem nessa figura do lado.
ele é chefe de Estado e chefe de governo. O presidente, ele representa a nação e ele também governa a nação. Ou seja, os presidentes aqui no Brasil, eles sempre são dois em um. Eles são o representante e também o governante. Ele é o símbolo da nação e é o cara que chefia o poder executivo, tá bom? Então reparem que o presidente ele acumula mais poderes aqui do que na Inglaterra. Na Inglaterra está dividido ali, uma função fica para a rainha, outra função para o primeiro-ministro. Aqui não, aqui tudo nas mãos do presidente. Então o presidente ele tem um status maior, ele tem um poder maior aqui em nossa nação. No presidencialismo, nós temos o mandato eletivo. O presidente é escolhido pelo povo e não se reporta ao poder legislativo. Aqui no Brasil, quem é que escolhe o presidente, então? É o... Falem aí. Quem escolhe o presidente é o povo. Exatamente. Eu vou lá para a urna, voto. Eu quero esse presidente. Você vai para a urna, vota. Não, eu quero o outro. E aí tem o processo eleitoral, a gente vê quem teve a maioria, e quem teve a maioria ali dos votos válidos, vence. Então, no sistema presidencialista, é o povo diretamente que escolhe o presidente. Diferente do parlamentarismo. Lá no parlamentarismo, lembram que eu expliquei para vocês que não é o povo que escolhe quem vai governar, mas é o parlamento. Então, lá no parlamentarismo é indireto. Não é o povo diretamente que escolhe o governante. Aqui já é o povo. O povo mesmo escolhe quem vai governar. Por quê? Olhem aí do lado que tem uma figurinha que eu coloquei aí. O chefe do executivo, então, é o presidente, e o executivo é independente do legislativo. Um poder não depende do outro, tá? Então, o executivo e o legislativo são independentes. O legislativo ele não manda no executivo e vice-versa, tá? Mais uma característica: prazo de mandato determinado. No sistema presidencialista, o presidente é eleito por um prazo fixo, determinado, ao fim do qual o povo é novamente chamado a escolher um novo governante. Preste atenção que aqui tem outra característica interessante. Aqui no Brasil, então, existe um prazo para o presidente ficar no poder. Então, repetindo, o presidente fica 4 anos no poder, terminou. O povo é chamado para uma nova eleição, né? Escolhe ou o mesmo, e aí seria uma reeleição, ou escolhe outro. Depois, mais 4 anos, nova eleição. E por aí vai. Tem prazo determinado aqui. Lá no parlamentarismo, naquele outro tipo que eu estava explicando, tipo, voltando lá no caso da Inglaterra. Na Inglaterra, o primeiro-ministro não tem tempo para ficar. Ele governa enquanto o parlamento quiser. Ou seja, ele pode ficar 5, 10, 15 anos. Tá? O primeiro-ministro, desde que ele tenha o apoio do parlamento, desde que os parlamentares queiram, ele continua enquanto, então, esse grupo quiser. Não tem prazo fixo. Aqui no Brasil tem. Aqui nós somos presidencialismo. E no presidencialismo nós temos um prazo determinado. Aqui o presidente ele já sabe que vai ter que ficar 4 anos, depois ele vai ter que sair ou ser reeleito. Depois de mais 4, aí ele tem que sair para valer. Tá? Conseguiram entender, então, o mandato eletivo e o prazo determinado? Sim ou não? Alguma dúvida a respeito disso? Então, gente, só para vocês perceberem a diferença, eu montei um outro slide aqui que fica clara a diferença, tá? Diferente do presidencialismo, que é o caso do Brasil, lá no parlamentarismo, então, é o legislativo, estão vendo esses desenhinhos, essas figurinhas? Eles são o parlamento, o legislativo. É o parlamento, é o legislativo que escolhe o governante, e não o povo. Então, ó, vou ler aqui. Diferente do presidencialismo, no parlamentarismo há interdependência entre os poderes legislativo e executivo, ou seja, um poder está ligado ao outro lá. Aqui não, aqui eles são independentes. O gabinete de governo reflete a maioria parlamentar. O partido com mais membros no parlamento define quem vai governar. O governante fica enquanto tiver o apoio da maior parte do
parlamento. Tá? Só mais uma coisa que eu acho interessante falar, é que lá o primeiro-ministro pode ficar 15 anos, mas ele pode ficar também 2 anos. Ou seja, ao mesmo tempo que não tem prazo limite para cima, também não tem para baixo. Ou seja, se o cara assumiu como primeiro-ministro e lá no primeiro, segundo ano, os parlamentares quiserem tirar ele, pode acontecer isso. Então, ele pode ser tirado com 1, 2 anos ou pode ser tirado com 20. Lá não tem um prazo fixo. Aqui tem, tá bom? Vamos lá. Resumindo, no presidencialismo, o povo escolhe o governante diretamente. No parlamentarismo, o povo escolhe o parlamento, que é o poder legislativo, e o parlamento escolhe o governante. Então, no presidencialismo, as eleições para o governante são diretas, e no parlamentarismo, as eleições para os governantes são indiretas. Características do presidencialismo, mais uma. Poder de veto. Prestem atenção nessa, gente, porque isso está acontecendo atualmente, acontece sempre aqui no Brasil, tá? Poder de veto. O presidencialismo possui uma característica, a separação dos poderes. Porém, para que não haja uma ditadura do poder legislativo, reduzindo o chefe do executivo à condição de mero executor automático das leis, lhe é concedida a possibilidade de interferir no processo legislativo por meio do veto. Calma que já vou explicar tudo. Assim, os projetos aprovados pelo Congresso devem ser remetidos ao presidente da República para receber sua sanção, ou seja, uma manifestação de sua concordância. Se o presidente vetar o projeto, o Congresso precisa apreciar o veto mediante uma votação especial. Vou explicar agora. As leis, para terem validade no Brasil, elas precisam da aprovação do presidente. Se o presidente não gostar da lei, ele pode usar o seu poder de veto, ou seja, ele pode vetar a lei. Ele pode dizer não. Essa lei não vai ser posta em prática. Então, por exemplo, vamos supor que vocês são os parlamentares. Vocês, alunos que estão me escutando agora, vocês são os deputados e os senadores aqui do nosso estado. Vocês, tá? Vocês resolveram fazer uma lei. A lei diz o seguinte: a partir de hoje, está proibido usar boné no Brasil. Então, vocês votaram e a maioria de vocês decidiu que, a partir de hoje, está proibido usar boné no Brasil. Vocês elaboraram essa lei. Vocês criaram essa lei proibindo o uso do boné. Isso significa que a lei já está valendo? Não. Agora, vocês têm que mandar essa lei pro presidente. Eu sou o presidente no caso. E a lei veio para mim. Eu tenho que dizer se eu aprovo ou se eu veto a lei. E no meu caso, como eu gosto de usar boné porque meu cabelo não está bem arrumadinho, eu sou contra a lei de vocês. Então eu veto, eu falo, não, eu não aprovo essa lei não pode valer, eu não gostei dessa lei, então eu veto ela. É lógico, essa lei volta, vocês podem derrubar o meu veto e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o presidente no Brasil, ele tem o poder de dizer sim ou de dizer não para uma lei. Ele parte de alguma forma do processo da criação de leis com o poder do veto. O presidente pode aprovar ou ele pode recusar a elaboração de uma lei. Entenderam o que é poder de veto? Sim ou não? Se ficou alguma dúvida, por favor, perguntem. Sim, professor. Entenderam que o veto o presidente pode dizer sim ou dizer não para a lei. Ou em partes, né? Eu aprovo tal parte e desaprovo a outra parte da lei, entende? Então ele tem o poder de palpitar no processo legislativo. E o último slide, para não ficar muito cansativo. Mais uma característica do presidencialismo. Indissolubilidade do Congresso do Parlamento. No presidencialismo, por causa da separação dos poderes, ou seja, o Congresso, o poder legislativo, não pode ser dissolvido pelo poder executivo
por convocação de eleições gerais, como lá no parlamentarismo. Deixa eu explicar para vocês. Aqui no Brasil, nós temos, então, eleições para deputados e senadores. Então, os deputados, eles são eleitos para ficarem 4 anos no poder e os senadores são eleitos para ficarem 8 anos no poder. Então, o mandato do deputado é 4 anos, o mandato do senador é 8 anos. Quando eles são eleitos, vamos supor que no segundo ano de mandato, o presidente diga assim, eu não estou gostando do Congresso, eu não estou gostando do parlamento, não gostei dos deputados ou dos senadores. O presidente no Brasil, ele pode convocar novas eleições para eleger outros deputados, outros senadores no meio do mandato? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Exatamente, Camille. Então, aqui no Brasil, não pode dissolver o Congresso, dissolver o parlamento, tá? Uma vez que os parlamentares foram eleitos, eles cumprem também até o fim do seu mandato, ok? Eles podem ser cassados, mas individualmente. Por exemplo, se cometer algum crime e tal, pode abrir um processo de cassação, ele pode perder o mandato, mas um ou outro, tá? Não pode, tipo assim, não gosto do Congresso inteiro, vamos chamar novas eleições para tentar trocar o parlamento. Isso no Brasil não pode. Já no sistema parlamentarista, pode. No parlamentarismo, vamos supor que a rainha não está gostando dos parlamentares, ela pode chamar novas eleições para dissolver o parlamento. E aí o povo tem que votar de novo. Dizer se quer que eles ali continuam ou se o povo quer novos parlamentares. Então, no parlamentarismo, pode convocar novas eleições e mudar o parlamento. No presidencialismo, não. No presidencialismo, os parlamentares são eleitos e eles ficam até o fim dos seus mandatos. Tá? Eu vou, então, agora só dar uma repassada em tudo que eu falei para vocês hoje, tá? Então, eu comecei a aula relembrando o que é a monarquia e o que é a república, que é o assunto que a gente estudou na aula anterior. Depois, eu comecei a falar sobre os sistemas de governo, parlamentarismo e presidencialismo. Eu disse para vocês que o parlamentarismo pode existir nas monarquias e nas repúblicas, então existem monarquias parlamentaristas e repúblicas parlamentaristas. Eu dei o exemplo da Inglaterra, onde nós temos uma monarquia parlamentarista, ou seja, nós temos, de um lado, a rainha, que passa de pai para filho, que fica até morrer no cargo, e do outro lado nós temos o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. Dei o exemplo também da Alemanha, onde é uma república parlamentarista, ou seja, na Alemanha, são os parlamentares também que escolhem quem vai ser o chefe de governo. E, no caso da Alemanha, como ela é uma república parlamentarista, os parlamentares escolhem também o representante, o chefe de Estado. Ou seja, os parlamentares elegem o governante e o representante. No Brasil, não existe parlamentarismo. No nosso caso, é presidencialismo. Presidencialismo só existe nas repúblicas. Aí eu falei para vocês que o Brasil é uma república presidencialista, um modelo que ele copiou lá dos Estados Unidos. Mostrei também que a figura mais importante do presidencialismo é o presidente da república, que é o chefe do poder executivo. É o cara que governa, o cara que administra o Estado. Falei para vocês que o presidente no Brasil, ele tem dupla função. Ele representa o Estado e também governa o Estado. Ele é 2 em 1. Ele é o representante e o governante. Mostrei que o presidente, ele é eleito, ou seja, ele é eleito diretamente pelo povo, é o povo que escolhe o nosso governante. Ele tem um prazo para ficar no poder, então, no caso do Brasil, 4 anos, e pode se reeleger mais 4. Acabou isso, ele tem que deixar o cargo. Mostrei para vocês que no parlamentarismo não é assim. Lá são os parlamentares que escolhem o governante. Lá o governante pode ficar enquanto ele agradar o parlamento. Lá não tem prazo determinado. Mostrei, então, que no presidencialismo é o povo que escolhe, no parlamentarismo é o parlamento que escolhe o governante.
Também mostrei que no Brasil o presidente tem o poder de veto, ele pode dizer sim ou não para uma lei que o Congresso elaborar. E também mostrei que, no caso do presidencialismo, os poderes são independentes, ou seja, o presidente é eleito, ele tem o prazo ali do seu mandato certinho, e os deputados, os senadores, eles também são eleitos e eles têm um prazo para ficar e eles cumprem. Não pode convocar novas eleições no meio do caminho, tem que se respeitar o tempo do mandato deles.